Olá, menino, olá, menina, olá, família. Vamos celebrar mais um dia da Páscoa, o grande plano de Deus, com a lição de número 6, que está em Mateus 27, do versículo 11 ao 44. E a história de hoje é: Jesus é julgado e crucificado. Vamos pensar. Você já levou a culpa por alguma coisa que você não fez? Recebeu castigo por algo que você não cometeu? Na história de hoje, você verá que isso aconteceu com Jesus. Ele recebeu um castigo que não era dele. Jesus estava em pé, amarrado diante do governador. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus disse: "É o Senhor quem está dizendo." Os líderes religiosos começaram a fazer várias acusações contra Jesus. Ele ficou calado. Pilatos perguntou a Jesus: "Você não ouve o que eles estão dizendo contra você?" Mas Jesus continuou quieto. O governador não viu nada de errado em Jesus e decidiu mandá-lo para Herodes, porque Jesus era da Galileia e o responsável pelo julgamento dele seria Herodes. O governante também não conseguiu ver nenhum motivo para condenar Jesus, mas quis zombar do prisioneiro e mandou colocar um manto real em Jesus e levá-lo de volta para o palácio de Pilatos. Assim, Pilatos disse que iria dar um castigo bem grande em Jesus e depois o soltaria, pois era um costume soltar um prisioneiro na Páscoa. Mas não era isso que os líderes religiosos queriam. Eles levaram uma grande multidão para acusar e atacar Jesus. Ela pedia que Pilatos soltasse um bandidão chamado Barrabás e crucificasse a Jesus. Podemos lembrar que nesse momento aquela multidão que estava ali pedindo para crucificar Jesus, muitas daquelas pessoas estavam lá em Jerusalém, quando Jesus entrou na cidade montado em um jumentinho. Muitos louvaram a Deus, dizendo que Jesus era o rei. E agora, induzido pelos líderes, induzido pelo povo, estavam ali pedindo a crucificação de Jesus. Pilatos então perguntou: que crime ele cometeu? Mas o povo não respondeu e continuou gritando: "Crucifica, crucifica!" Quando viu que não tinha jeito de soltar Jesus e que uma confusão estava se formando, Pilatos mandou buscar uma bacia com água e lavou as mãos. Isso queria dizer que ele não era culpado por aquele crime e que a responsabilidade era do povo. Pilatos mandou soltar o bandidão e entregou Jesus para os soldados, que bateram muito nele e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, só para zombar dele, dizendo: "Viva o Rei dos Judeus!" Depois, Jesus carregou uma cruz até um monte. Lá ele foi crucificado no meio de dois bandidos que mereciam aquele castigo. Era meio-dia, mas de repente o céu ficou escuro. As pessoas continuavam a zombar e debochar de Jesus, e faziam isso sem parar. Já havia passado quase 3 horas, mas o sofrimento maior ainda estava por vir. Jesus recebeu o castigo pelos pecados de todos nós. Nesse momento, ele gritou bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou?" Por causa do nosso pecado, Deus deixou o seu Filho e deu a ele o castigo que era para cada um de nós. Depois disso, Jesus morreu. Algumas pessoas podem até pensar: Jesus precisava mesmo morrer? Não tinha outro jeito? Precisamos entender que o pecado é uma coisa séria.
Pecado é tudo aquilo que está contra a lei de Deus. Tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz que não agrada a Deus. E o pecado traz a morte. O pecado nos separa de Deus. E isso é muito sério. Antes de Jesus vir ao mundo, o povo de Deus oferecia sacrifício de um cordeiro para ter perdão pelos seus pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se sacrificou por nós. O nosso castigo caiu sobre ele. Não existe amor como esse. Ao final dessa lição, converse com o seu papai, com a sua mamãe, com as pessoas que estão aí com você, sobre como nós podemos demonstrar o nosso amor ao Senhor, assim como ele fez. Agora, vamos ler o versículo que está em 1 Coríntios 15, 3b. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse versículo é o que estaremos memorizando a partir dessa lição. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Nos passos de Jesus, crianças, nós temos perdão. Jesus, ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos trazer paz com Deus e nos trazer salvação. Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, Jesus te ama muito. Ele deu a sua própria vida por mim e por você. Até amanhã. Um beijo no coração.